Olá, seja bem-vindo a mais uma Academia. O tema de hoje aqui é o setor elétrico no Brasil. Como será que anda a regulação dessa área no nosso país? A dissertação é do mestre em Direito, Bruno Fernandes Vieira. Regulação por incentivo no setor elétrico brasileiro, instituições e eficiência. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, como requisito parcial para obtenção do título de mestre em Direito. Orientador, Fabiano Teodoro de Rezende Lara. E para debater esse assunto com a gente, estão aqui Cláudio Girardi, especialista em regulação do setor elétrico, e Belarmino Elias, mestre em economia e consultor empresarial em energia e regulação. Obrigada, Cláudio, pela sua presença aqui no programa. Obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigada, Belarmino. Muito obrigado, é um prazer estar aqui para discutir um tema tão importante e tão polêmico no contexto atual que se encontra o setor elétrico. É verdade. Bom, e para a gente entender um pouco melhor sobre esse tema, vamos então conferir um rápido resumo da dissertação. A dissertação traça um panorama do setor de energia elétrica no Brasil e analisa as instituições que governam a regulação e os custos das transações. Segundo o autor, o modelo implantado não tem sido eficiente e deixa a desejar no que diz respeito à cobrança de uma tarifa justa para o fornecimento de energia. Bruno, muito obrigada pela sua presença aqui no Academia. Eu que agradeço a presença, de poder expor a minha dissertação e esse tema tão polêmico que está aí em voga novamente. Obrigado. Verdade. Bom, Bruno, então vamos explicar só para a pessoa de casa entender um pouquinho melhor, né? Regulação por incentivo no setor elétrico. Como é que funciona hoje o setor elétrico? Existe uma regulação, né, que, enfim, dita o preço, as condições, como que vai ser fornecida essa energia? Explica um pouquinho para a gente. Sim, exatamente isso. Nós temos hoje a Agência Reguladora de Energia Elétrica, a ANEEL, que ela é responsável pela revisão tarifária, a composição das tarifas, tanto a parcela A e a parcela B e o cálculo dessas tarifas, e tanto quanto os serviços e outros produtores independentes de energia elétrica, os consumidores livres, que são todos esses agentes do mercado e vários deles têm essa regulação por parte da ANEEL. E por que a necessidade de estudar esse tema, essa regulação no setor elétrico? Bom, é um setor sensível, tanto para a indústria quanto para os consumidores. O tema ele me veio à mente em meados de 2010, à véspera de mais um ciclo de revisão tarifária, e toda a discussão sobre as propostas de nova tarifa, dessa nova revisão, a metodologia, isso gerou muitas dúvidas e conversando com amigos que são do setor, eu decidi fazer uma análise mais empírica, fugir um pouco da teoria sem a sua aplicação devida no mercado. Então, eu enveredei por esse campo aí, atentando a variáveis econômicas, a dados empíricos, para eu poder chegar à conclusão do meu trabalho. Agora, como é que funciona o setor elétrico no Brasil? Falando na parte prática que afeta nós consumidores. Esse preço que a gente paga é justo? Olha, esse é um ponto que eu coloco na minha dissertação. Falar em preço justo, quando estamos falando de um trabalho empírico, ele foge um pouco do escopo do trabalho, porque aí eu já teria que entrar numa questão metafísica, numa questão de valoração de juízos. Eu fui mais para o lado empírico, mas eu tentei ir pelo lado econômico do que seria uma justiça tarifária, que seria o quê? As parcelas, na própria composição das parcelas, que a tarifa ela é dividida em duas parcelas, a parcela A e a parcela B. A parcela A ela não é tão influenciada por atitudes da concessionária de energia elétrica, quanto a parcela B, que a parcela B já é mais gerenciável pelas concessionárias. E há, nessa composição dessas parcelas, alguns custos de transação. A minha dissertação ela foi toda em cima disso, dessa análise dos custos de transação na elaboração dos contratos de concessão, e há grandes custos, tanto na composição da parcela A, que são principalmente impostos, são encargos setoriais, quanto na parcela B, que aí na parcela B nós já temos
dentro da própria organização das empresas, a governança corporativa, a escolha de alguns tipos de governança, elas levam a alguns custos diferentes, e isso tudo foi levado em conta na minha dissertação. Então, sim, as tarifas, elas são tarifas elevadas, elas poderiam ser reduzidas com base nos custos de transação, e isso, apesar de não poder falar especificamente que são justas ou injustas, elas são elevadas, elas são ineficientes e elas não cobrem o que deveriam cobrir, elas não são a composição que deveria ser, que seria mais eficiente num mercado eficiente. Eu te pergunto isso porque, independente de faltar luz ou não, o reajuste sempre bate na nossa porta, né? Pelo menos aqui em Brasília, só esse ano foram mais de 3. Existe também um limite para isso, nessa regulação, ou não? Esse aumento pode vir, esse reajuste pode vir até quando a ANEEL quiser. Como é que funciona? Olha, os ciclos de revisão tarifária, eles têm o ciclo anual, que aí eles seguem a inflação e principalmente do fator X, que é de produtividade. Tem o ciclo de revisão tarifária periódico, são de 4 a 5 anos, e tem também as revisões extraordinárias. Então, essas revisões extraordinárias, elas visam compensar situações extraordinárias, como o próprio nome diz. Então, eu creio que enquanto tiver essa irregularidade, que o setor não tiver com a sua saúde em dia, essas revisões elas terão que ser feitas. O problema é anterior. O problema começou em 2014 e agora está prolongando em 2015 com o descumprimento contratual dos contratos de concessão. Nós tivemos que houve toda aquela alteração de vencimento antecipado dos contratos e a renovação dos contratos de acordo com algumas exigências do governo. Isso desestrutura o mercado, isso tira os incentivos para investimento, isso cria um oportunismo, isso é um termo muito utilizado na minha metodologia, emprestada de economistas e juristas, a nova economia institucional, e cria esse oportunismo por parte do governo em não respeitar os contratos que foram firmados. Isso tudo gera custos, isso tudo, uma hora, alguém tem que arcar esses custos. E esse alguém é a gente, né? Infelizmente. Bruno, agora você também usou alguns livros que te ajudaram, né? Você indicou 3 para a gente. Vamos, então, conferir quais são. Economics of Regulation and Antitrust, obra conjunta de 3 autores, editora MIT Press. Teoria Econômica do Contrato, de Fernando Araújo, editora Almedina. The Economic Institutions of Capitalism, de Oliver Williamson, editora The Free Press. Bruno, você usou 2 livros estrangeiros, né? Aqui você teve uma dificuldade de encontrar bibliografia no tema? Olha, tem muitos autores competentes que estão estudando a energia elétrica, o setor de energia elétrica, a parte jurídica, mas especificamente sobre a minha metodologia, houve uma certa dificuldade, por causa da metodologia mesmo, por causa dessa análise dos custos de transação nos contratos de concessão em energia elétrica. É uma coisa muito específica e os livros que eu indiquei, eles são uma introdução a essa metodologia. O livro do Oliver Williamson, ele foi escrito em 1985, ele é um livro básico para quem quer entender esses custos de transação, e que são 30 anos, né, a partir da publicação desse livro, e teve muito material depois disso, mas ainda em português específico sobre a análise dos custos de transação dentro da energia elétrica, ainda não há. Você pensa em transformar a dissertação em um livro? Não em um livro, eu pretendo abordar mais a fundo vários temas que foram estudados lá e publicar em artigos separados. Bacana. Bom, Bruno, agora que a gente já entendeu então sobre o que é o tema, né, da sua dissertação, vou pedir para que você fique à vontade para apresentar e concluir o seu pensamento. Por favor. É necessário a gente compreender essa análise dos custos de transação, porque, como diz o Oliver Williamson e todos esses estudiosos, os custos de transação eles existem e eles importam.
nós não podemos analisar a física, por exemplo, desconsiderando o atrito do ar. Essa é uma variável importantíssima para a gente compreender o mundo. Também não podemos ignorar os custos de transação, que eles também são essa fricção que há entre na elaboração e na consecução, na execução dos contratos. Esses devem ser analisados também no setor de energia elétrica e eles devem ser analisados e devemos evitar modelos que aumentam esses custos de transação, que aumentam o comportamento oportunista e aumentam também os desvios de comportamento dos agentes. Tá certo, Bruno. Muito obrigada pelas suas explicações. Te peço agora, então, um minutinho. A gente faz uma rápida pausa no próximo bloco. Vamos debater o tema de hoje aqui no Academia. Estamos de volta e hoje a gente fala sobre a regulação do setor elétrico no Brasil. E agora a gente começa o debate. Cláudio, vamos começar contigo, então? Pois não. Eu queria, primeiramente, enaltecer e elogiar o trabalho do Bruno, esse trabalho acadêmico é muito interessante e provoca realmente a discussão desse tema que é tão relevante para o país, que são os custos de produção de energia elétrica e o que isso representa para o bolso dos consumidores, né? Mas um dado importante que merece ser trazido para essa informação ao público é que nós voltamos para 2 décadas atrás. O Ministério de Minas e Energia, em 1995, exatamente há 20 anos, promoveu uma licitação em que selecionou uma empresa internacional em parceria com uma empresa brasileira para reformular o setor elétrico brasileiro. Isso vinha junto com par e passo com um programa de desestatização que o governo federal tinha do setor elétrico brasileiro e de outros setores econômicos, para tornar atrativo ao investidor privado, essas empresas, essa nova atividade que o governo se sente incompetente no sentido financeiro de levar adiante, necessita de investimentos privados, eles criaram uma legislação que, de certa forma, beneficia e que atrai, que deve motivar o setor, o investimento privado. Por outro lado, os contratos de concessões que não existiam no Brasil, passaram a existir a partir dessa reformulação, eles contêm cláusulas de reajustes tarifários anuais. São os reajustes anuais em que se repassam exatamente os custos de parcelar, que será, com certeza, melhor abordado pelo Dr. Bellarmino, que é especialista nessa matéria. E as revisões, como bem mencionou o Dr. Bruno, que ocorrem periodicamente a cada 4 anos, onde as tarifas podem tanto aumentar quanto diminuir para a sociedade consumidora. Então, são regras contratuais que estão estabelecidas. Inicialmente, queria fazer essa colocação, deixaria, se o Bruno quiser fazer algum complemento, fique à vontade. Eu abordei essa mudança legislativa, toda essa produção legiferante a partir da década de 90, isso foi abordado no meu artigo, e esse foi um ponto importante, exatamente com essa criação dos ciclos de revisão tarifária. Houve uma diminuição considerável das incertezas geradas pelo modelo, que o modelo era basicamente estatizado, não tinha a segurança que se exigiria de alguns contratos, da elaboração e da consecução do contrato, da execução do contrato. Eu acho que a ANEEL realmente ela tem um papel importantíssimo, mas o modelo ele ainda é aberto ao oportunismo, a situações que não são previstas no contrato e que são alteradas mesmo já tendo o estabelecimento no contrato que foi no ano passado. Teria como você dar um exemplo prático, só para a gente entender como é que esse oportunismo acontece na prática? O oportunismo, ele é, muitas vezes por causa do populismo, nós devemos, por ser um setor tão sensível, nós devemos deixar o populismo, devemos nos ater. A ANEEL, por exemplo, ela é mais indicada, ela é do setor, ela tem o conhecimento necessário. Isso, essa busca do conhecimento, ele também é um custo de transação, ele é um custo de informação. A informação ela é dispersa no mercado, mas a ANEEL,
por ser um órgão setorial, uma agência setorial, ela consegue reunir grande parte dessa informação, lógico que não toda, que muita informação somente as concessionárias elas vão conseguir, às vezes nem as concessionárias não têm essa informação. E nós temos, por exemplo, os estudos de análise de impacto regulatório, que são instrumentos importantíssimos na execução e na implementação de regulações pelas agências. Tem um projeto de lei interessante agora, que é o PL 1539, que ele torna obrigatório a análise de impacto regulatório e a sua vinculação à agência reguladora que emitia aquela análise de impacto regulatório. Isso reduz esse oportunismo e essas alterações que não estão previstas no contrato e que não eram esperadas pelo setor. Então, é necessário essa segurança do setor, tanto por parte do governo, por parte das agências reguladoras, quanto por parte das concessionárias, para que o modelo siga em frente, siga evoluindo. Nós estamos aí no 3º ciclo de revisão tarifária. Houve uma evolução significativa desde o 1º ciclo até agora. Ainda há coisas a serem feitas, isso até expus no meu trabalho. Ainda há esses custos de transação, essa oportunidade, o oportunismo, ele ainda está presente, ainda há um caminho a ser seguido, mas nós já passamos por caminhos duros, mas podemos melhorar. Hein? Primeiramente, eu queria parabenizar o Bruno pela empreitada, porque na sua dissertação você aborda 2 conhecimentos complexos e distintos, que é o jurídico e o econômico. Antes de abordar especificamente a sua dissertação, eu acho que vale a pena um complemento com relação ao que você comentou, Mariana, sobre os reajustes 3 vezes. A ANEEL acaba sendo a culpada, porque é ela quem publica o aumento. Mas, na verdade, como é que funciona a tarifa no Brasil? 70% dos custos da distribuidora, da sua tarifa, não está relacionado, por exemplo, com a SEB, foi o que você comentou. 70% dos custos da sua tarifa, a concessionária ela tem a função meramente de arrecadadora. O que quer dizer isso? Ela vai lá pegar os custos de compra de energia, recebe dos consumidores para repassar para os geradores. Ela pega os custos de transmissão e repassa para os transmissores. Pega os encargos e tributos, que não são pequenos, nós estamos falando aí de 1/3 da conta de energia, e repassa PIS/COFINS e tudo mais. Na verdade, então, 70% é uma função arrecadadora, e é nesses 70% que está ocorrendo esses aumentos, especialmente lá na compra de energia. Temos passado aí por vários problemas, desde problemas hídricos de fato, mas também problemas que foi levantado pelo Bruno, que foi a antecipação dos contratos dos geradores, isso gerou uma insegurança, então acabou gerando um desarranjo e que está se refletindo agora nesses custos e que fez com que a sua tarifa aumentasse 3 vezes. É bom lembrar que há 3 anos atrás, por conta dessa intervenção do governo federal, as tarifas foram reduzidas a fósseis 20%. Claro que essa intervenção não ia ficar, entre aspas, impune. Isso tem um preço. Por exemplo, o maior preço é afugentar os investidores. Então, nós estamos pagando esse preço agora. No que se refere a apenas 30%, que esse é o que cabe à concessionária, e aí é que cabe o processo de revisão tarifária e que encaixa bem a regulação por incentivo. O que acontece? Pegando um gancho com a história que o Girardi comentou,
Logo quando houve a desestatização, na revisão tarifária subsequente, que foi feito o quê? Bom, vamos ver se o setor privado teve ganho de eficiência, e se teve ganho de eficiência, chegou a hora de repassar essa eficiência para os consumidores. Essa é a essência da regulação por incentivos. Se dá um prazo de 4, 5 anos no Brasil para o agente privado buscar aumentar a sua produtividade e, com isso, aumentar os seus lucros, e na revisão tarifária subsequente, que foi o Bruno comentou, esse ganho de produtividade é repassado para os consumidores. Com relação a essa parcela, especificamente, pós-privatização, se observou uma redução de 30% nos custos. Ou seja, as empresas privadas aumentaram em 30% a sua eficiência. E aí eu queria perguntar para o Bruno, nessa sua pesquisa com relação à evolução do regulamento, o que ele identificou de evolução e o que não teve de evolução também. E eu acho que vale a pena tentar focar, separar pontos positivos e negativos na B, na parcela B e na A. Bom, isso, como eu tinha dito, a partir da década de 90, houve essa revisão dos ciclos tarifários. Há uma melhora na estipulação da metodologia de cálculo da tarifa, coisa que nos primeiros ciclos, devido à incipiência, a um processo, o processo foi rápido, não houve esse cálculo, essa divulgação tão clara das metodologias. Isso foi melhorado agora no terceiro, no segundo já havia melhorado, no terceiro ciclo também isso foi melhorado. Isso reduz os custos de aquisição de informação, os custos de preparar todo o setor e dentro mesmo das empresas, na questão da governança corporativa, em que há, eu explico isso na minha dissertação, há um descompasso entre a divulgação da informação pela agência reguladora e a alteração da estrutura interna da empresa. Isso, com essas revisões tarifárias, essa discrepância, esse tempo de resposta das concessionárias, ele foi reduzido, porque a partir do momento que você divulga antes, você dá mais informação, fica mais fácil de se preparar para as mudanças e de tentar reduzir onde deve ser reduzido. É o momento certo da gente aumentar, dificultar essas transações. O mercado de energia elétrica, principalmente com as crises hídricas, todas as crises que estão tendo, nós precisamos facilitar as trocas entre as partes e não dificultar, não criar custos de transação onde podemos reduzir. Perfeito, obrigada, Bruno. A gente tem mais um tempo para uma rápida pergunta, quem gostaria? Queria fazer uma colocação em relação ao imposto que o Bruno se refere. Nós temos sobre o consumo de energia elétrica a incidência do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, que a partir da Constituição de 88 ele passou a incidir sobre o consumo. E esse tributo, Mariana, ele representa, às vezes, aproximadamente 40% do custo da conta de energia elétrica. Veja que o que se passou aqui, o doutor Bruno já identificou isso no seu trabalho, ou seja, a questão dos custos da energia elétrica é uma composição extremamente complexa, a geração, a transmissão, a distribuição, enfim, isso tudo é muito complexo e envolve elevados custos nisso. E o papel da ANEEL é equilibrar exatamente essa questão de uma tarifa justa com a prestação do serviço adequado que ela exige de toda a concessionária. A ANEEL atua com muito rigor em relação à qualidade do serviço. Só que, por outro lado, ela também controla a busca de uma tarifa justa e equilibrada que faça com que a concessionária não perca a sua condição de prestar aquele serviço adequadamente. E essas regras são bastante rigorosas. A ANEEL atua com muita firmeza em relação a isto. Mas a observação minha que eu faço é que o imposto, ele agride muito o custo da energia elétrica no Brasil. Eu concordo e
eu ressalto novamente que são todos atores na nova economia institucional. A ANEEL, ela tem reduzido, principalmente, ela faz muitas audiências públicas, isso traz o consumidor e as concessionárias para dentro do debate, ou seja, não é a ANEEL, ela não está criando regras arbitrárias, ela traz essas concessionárias e os consumidores para o debate. Isso é necessário, não só salutar, é necessário. Como ela também faz essa análise de impacto regulatório, a IR, mas a ANEEL ela ainda não tem a autonomia que seria necessária para um setor tão sensível quanto o setor de energia elétrica. Bruno, infelizmente nosso tempo chega ao fim. Agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Mariana, muito obrigado. Agradeço também aos nossos debatedores. Cláudio, Belarmino, muito obrigada pela presença. Obrigado. Muito obrigado. E que tal ter sua tese ou dissertação apresentada aqui no nosso programa? É só mandar um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. Para rever o programa da semana, basta acessar o site que você vê na sua tela, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau.